Já ouviu a voz de Deus hoje? Que tal ler a Bíblia antes de dormir? É uma alegria estar contigo. Vamos ler hoje a carta escrita por Judas. Não é o Judas Iscariotes, provavelmente seja ou o Judas apóstolo, ou seja, então, o Judas, irmão de Tiago, é a forma como ele se apresenta, que era irmão também de Jesus. Quero te convidar a pegar a tua Bíblia, vamos ler esses primeiros 3 versos e com calma vamos destrinchando esta carta que tem apenas um capítulo. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos que foram chamados, amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo, misericórdia, paz e amor lhes sejam multiplicados. Judas vai se apresentar então como servo de Jesus Cristo. Ele não faz questão de mencionar a sua posição como apóstolo, então não temos como validar ele sendo então o Judas apóstolo. Também não faz questão de enfatizar a sua posição como irmão de Jesus. Ele se coloca como irmão de Tiago, o que era incomum para a época. Normalmente as pessoas, quando se apresentavam, falavam de quem era filho. Mas como Tiago tinha um importante papel na igreja do primeiro século, sendo então líder, patriarca ali da igreja, ele faz questão então de mencionar o seu parentesco com ele. Isso trazia autoridade à sua escrita. Ele destina essa carta então a todos aqueles que são amados pelo Pai, que são guardados em Cristo Jesus, e o desejo dele é que misericórdia e paz seja multiplicado sobre a vida de cada um deles. E esta também é a minha oração no dia de hoje, que não falte em nossas vidas misericórdia e paz da parte de Deus, que sejamos guardados também em Cristo Jesus. O propósito de escrever essa carta é para combater mais uma vez todo aquele movimento de falsos mestres que negavam a natureza de Cristo e que incentivavam a prática da promiscuidade. O autor escreve esta carta combatendo e convidando esses irmãos a participarem deste embate da fé. Quero ler contigo alguns versos. Versículo 3. Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que combatessem pela fé de uma vez por todas confiada aos santos. Pois certos homens cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único, soberano e Senhor. A doutrina da graça barata ou hipergraça é pregada desde os tempos antigos. A premissa dela é que o homem não tem autorresponsabilidade nenhuma. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, e quanto mais pecado você cometer, mais graça você terá. E o próprio Paulo adverte com relação a isso, falando que isso não faz nenhum sentido. Esses falsos mestres começaram a pregar isso justamente para que as pessoas vivessem uma vida de libertinagem. Que não haja espaço em nossa vida para confundir a graça, a liberdade que obtemos por meio dela com libertinagem, para promover a promiscuidade e tudo aquilo que é mal. É neste intuito que Judas está escrevendo esta carta. Ele começa então a fazer algumas advertências, lembrando toda a condenação que já houve no passado. Ele fala que Deus livrou o povo do Egito, libertando ele rumo a Canaã, mas todos aqueles que não creram morreram no deserto. Ele faz questão de mencionar também que os anjos rebeldes estão aprisionados, aguardando o dia de juízo. E ele conclui a sequência fazendo menção ao castigo sobre Sodoma e Gomorra. Ele diz que tais homens de hoje em dia são tão perversos que eles falam mal de serem celestiais. Eles questionam a própria natureza de Cristo. Judas faz menção aqui então de um texto apócrifo para falar sobre o momento onde o anjo Miguel milita com Satanás sobre o corpo de Moisés. O livro citado é a Assunção de Moisés. Esse texto é um texto apócrifo e é citado também um outro texto apócrifo, que é o texto de Enoque. Todos esses textos não fazem parte da Bíblia, nós não consideramos eles inspirados e nem o povo de origem considerou esse texto inspirado. Mas o autor desta carta fez questão de enfatizar que havia veracidade dentro desse texto. Um texto, por mais que não seja inspirado, ele pode ter um caráter histórico, ele pode trazer verdades, o que não quer dizer que a sua totalidade traz verdades. Judas faz questão de mencionar que nem mesmo Miguel fez oposição a Satanás, mas disse que o Senhor te repreenda. E estes homens que ficam blasfemando contra seres sagrados, seres espirituais, não têm noção do que eles estão arrumando, pois o juízo será certo e em breve chegará esse grande dia.
Eu quero te convidar a ler então as características desses homens que vivem na libertinagem e que são falsos mestres que estavam destruindo a igreja. Verso 16. Essas pessoas vivem se queixando, descontentes com a sua sorte, e seguem os seus próprios desejos impuros, são cheias de si e adulam os outros por interesse. Todavia, amados, lembrem-se do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão seus próprios desejos ímpios. Estes são os que causam divisão entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito. Judas nos trouxe uma série de metáforas falando a respeito desses homens. E cada uma delas faz menção de questionar a solidão de cada um deles e a busca por viver no oculto, por viver nas trevas, o qual estão destinados à eternidade. Estes homens vivem para si mesmos. Eles buscam sempre os seus próprios interesses, eles adulam os outros somente por interesses, eles se queixam, são murmuradores, são insolentes e o castigo está destinado para cada um deles. Mas o texto agora vai passar por uma grande mudança, ele vai nos apresentar qual seria o caminho de perseverança para as nossas vidas e encerrar sua carta com uma bela doxologia. Leia comigo. Verso 20. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Tenham compaixão daqueles que duvidam, a outros salvem, arrebatando-os do fogo, a outros ainda mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair, apresentá-los diante de sua glória sem mácula e com grande alegria. Ao único Deus, o nosso Salvador, seja glória, majestade, poder e autoridade mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para sempre. Amém. O texto nos convida, então, a nos edificarmos, a buscar o crescimento de forma mútua, a abençoar as pessoas que estão à nossa volta, já que existe um mundo de pessoas que estão a todo custo tentando nos derrubar. Deve ser meu papel e o teu papel como irmãos em Cristo buscar a melhoria, o crescimento do nosso próximo. Devemos fazer isso orando sempre no Espírito e, acima de tudo, vivendo em amor. São essas três ações que o autor menciona para que eu e você possamos perseverar a todos esses zombadores, caluniadores, pessoas que vivem de maneira perversa. O intuito de estarmos vivendo desta maneira é justamente para livrarmos pessoas que estão caminhando rumo à destruição, rumo ao inferno. Eu e você fiquemos atentos para a edificação mútua. Ele termina com essa doxologia que nos apresenta um Deus que é poderoso para nos livrar de todo e qualquer tropeço. Eu creio nisso. Eu creio que Ele é poderoso para nos livrar do engano, do erro, e esse Deus nos guarda para aquele grande dia onde Ele nos apresentará para si, imaculados, puros, santificados. Oh, meu irmão, a minha oração no dia de hoje é que você fuja dos falsos mestres, que você possa estar atento, cuidando da sua fé e edificando as pessoas que estão à tua volta. Que Deus abençoe o teu dia. Até amanhã, às 21h30. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir, comentar, ativar o sininho para não perder nenhum momento devocional. Até amanhã.